Oi, pessoal. Agora nós voltamos então para a nossa segunda parte do nosso estudo sobre o pensamento de Agostinho, pelo menos Agostinho da primeira fase, aqui no gênero dialógico e a tríade, quaestio, disputatio e invencio. E aqui nós vamos finalmente dar uma olhada no método agostiniano, né, de investigação, que parece muito com o método que nós temos hoje na academia, né, na área de pesquisa. Portanto, isso é ótimo, porque a gente consegue conversar com o pessoal da iniciação científica, com o pessoal da graduação, com o pessoal da pós-graduação em ciência da religião, com o pessoal, inclusive, da pós-graduação em educação. Por quê? Porque Agostinho é um dos educadores, né, do mundo. Então, vamos aqui dar uma olhada então no nosso slide. Vou tirar tudo, olha lá. Gênero dialógico e a tríade, quaestio, disputatio e invencio. O método em 3 etapas. Nas Retratationes de 426, Agostinho define o procedimento quaestio, disputatio e invencio. Então, é só o último Agostinho, né, o Agostinho final, que vai trazer a ideia dessa como que ele desenvolveu isso. Antes disso, talvez não fosse claro nem para ele, mas agora se torna claro. Ele vai e fala assim, olha, nós temos aqui que... deu a impressão que tinha alguém aqui, mas eu devo estar tomando garapa demais, né? Então, Agostinho define o procedimento quaestio, disputatio e invencio no final da vida, porque talvez ele não tivesse a ideia que ele estava desenvolvendo esse método, ou então ele achava que fosse algo tão evidente que não era necessário mostrar, né? Mas ainda bem que ele mostrou, porque aí nós temos o percurso, tanto quanto metodológico, o caminho de pesquisa que ele realizava, né? Então nós temos uma dialética, que é a disciplina das disciplinas, né? Então, e onde está isso? Está na ordem, De Ordine, que é um dos primeiros escritos dele, né? Então, essa dialética é o que aparece na quaestio, disputatio e invencio. Dialética nada mais é do que um embate de 2 lados, ou 3 lados, ou 4 lados de ideias, né? Então nós temos aqui razão e fé em diálogo, né? Tá lá, ó, razão e fé em diálogo. O caminho agostiniano une intelego ut credam e credo ut indelegam, né? Ou seja, eu entendo para crer e creio para entender. Todo aquele que crê pensa, e pensa crendo. Né? E isso ele fala na Trindade. Tá? Trindade nós sabemos aí que já está na terceira fase de Agostinho. Né? Então nós temos aí, de novo, quaestio, disputatio e invencio. Vamos ver cada um deles agora. Então aqui nós temos, tirando aqui, quaestio, o ato de perguntar. A quaestio, né, o ato de perguntar, é o ponto de partida do método agostiniano, que é formular a pergunta certa, com precisão e honestidade intelectual. Não se trata de duvidar por duvidar, mas de identificar o problema filosófico que merece investigação. Então, o problema filosófico que merece investigação é, por exemplo, uma hipótese, o que a gente chama hoje de hipótese, no projeto de tese de doutorado, ou ainda uma vista geral de um problema, onde se localiza um outro problema que se quer pesquisar, mas que outros já pesquisaram, como é o caso da dissertação, do mestrado, muitas vezes, né? A pesquisa tem que ser inédita, mas ela não tem que ser um ineditismo geral, como é no caso do doutorado. Né? Então, não se trata de duvidar por duvidar, portanto, não se trata de uma dúvida cartesiana da filosofia moderna. Né? Eu duvido e quero saber, por duvidar, se eu posso duvidar. A única coisa que eu não posso duvidar é que eu estou duvidando, logo existe uma certeza. Né? Isso caracteriza a filosofia moderna, que não é o caso. Né? Então, não é a dúvida enquanto dúvida metódica, como desenvolveu o René Descartes, né? Mas de identificar o problema filosófico que merece investigação. Né? E o problema filosófico que merece investigação, no nosso caso aqui, é o próprio pensamento de Agostinho, é a própria lógica geral agostiniana que merece nossa investigação. Né? Então aqui, o que é quaestio, o ato de perguntar? É a formulação, leia aí comigo, a formulação da questão central que orienta o diálogo. Ela exige clareza sobre o que se ignora e o que se busca. Agostinho herda de Cícero e da academia
a arte de bem perguntar. Né? Então, Cícero em Hortênsios, que é um diálogo que nós perdemos, né? Que é um texto que não se tem, sem fragmentos, e na Academia aí que nós temos os céticos, né? Trabalhando aí a questão de um contraplatonismo, né? O neoplatonismo, né? E que Agostinho se vê na obrigação logo de cara de mostrar o problema do ceticismo face à filosofia cristã, né? Então aí nós temos o que é o ato de perguntar, é a formulação da questão central que orienta o diálogo. No nosso caso, seria a formulação da questão central que orienta a pesquisa, tá bom? Então, exemplos dos diálogos, vamos lá. Porque você pode falar assim, mas como é que eu vejo a questão central em um livro? Como é que eu vou ver a questão central em algo como De Beata Vida, Contra Acadêmicos, Solilóquios? Como que eu vejo? Né? Então, olha lá. E o próprio Agostinho formula isso. Né? Na De Beata Vida, na Vida Feliz, o que é necessário para ser feliz? A pergunta que abre 3 dias de debate no Retiro de Cassíaco. Né? Se você está chegando agora e não está entendendo muito bem o que está acontecendo, é porque você está pegando a parte 2. Você tem que pegar a parte 1 antes. Então tem que assistir a parte 1 para depois você evoluir para a parte 2, tá bom? Então, e a parte 1 é longa, é 1 hora e pouco de vídeo, é um vídeo extenso. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, no vídeo de introdução ao canal, é aula. Não é exposição de YouTube normal, não é um podcast, é aula. Então nós temos a ideia de investigar a fundo a coisa. E ainda assim é superficial. Por quê? Porque não é uma aula de super especialização, é uma aula para divulgação de conhecimento científico, uma aula complementar para o pessoal da iniciação científica, então é uma aula ainda que não alcança os altos patamares de mestrado e doutorado. Mas ainda assim ajuda muito, né? Ajuda eu, como professor, orientador, e ajuda também vocês como pesquisadores, quer iniciantes, quer intermediários ou quer avançados. Né? Ou pesquisadores, às vezes até mesmo já pesquisadores, né? Identificados na academia como tal, que são os professores universitários. Ajuda porque é sempre uma revisão, né? Para quem já estudou isso, para quem não estudou ainda é novidade. Eu espero estar fazendo um bom trabalho para que você fique motivado, empolgado em continuar estudando. Então, voltando aqui, o próprio Agostinho faz a pergunta, né? O question, que é a questão, o que é necessário para ser feliz. Toda boa hipótese sai de uma questão. Né? Então, se eu tenho uma hipótese, normalmente é porque tem uma questão por baixo dela. Então, aqui é uma pergunta existencial, uma pergunta que vai até a essência do nosso ser, que é o que é necessário para ser feliz. O que eu preciso fazer para ser feliz? Né? E lá no Contra Acadêmicos, vamos para outro exemplo. Né? É claro que no Retiro de Cassíaco, no De Beata Vita, tem toda uma questão com um diálogo meio socrático, né? na forma, né? do cenário, não quer dizer conteúdo. Mas a forma do cenário é um diálogo, né? como colocado no banquete de Platão, né? Onde está Sócrates conversando. Aí no caso, o Agostinho estaria no centro, aquelas pessoas estão em volta conversando com ele, né? Inclusive a mãe, o filho, os amigos, todos colocando posições em relação ao que é necessário para ser feliz. Outras perguntas são feitas ao longo disso, né? Nós precisamos ler. Se você quer ler isso de maneira gratuita, está lá no meu site. Eu traduzi pelo método de equivalência dinâmica, está lá com latim e português, né? No meu site, plinio.tsai.buda.org.br, tá bom? Então aí você encontra lá o meu site, e aí você pode acessar diretamente essa página. Também, se você entrar no meu Instagram, que é Plínio Tsai, você vai encontrar lá em alguma daquelas muitas fotos que tem lá, uma foto dizendo sobre a vida feliz. Você olha lá, tem o link, você clica em cima, você vai parar lá no meu site, tá bom? E aí você roda para baixo, e tem bastante coisa lá, tem tudo quanto é material meu, mas você vai achar em algum lugar ali o De Beata Vita, sobre a vida feliz, ok? Então, contra acadêmicos, é possível ao homem conhecer a verdade? É possível ao homem conhecer a verdade? Aí já é outro passo. No De Beata Vita, que é assim como Solilóquios, né, ele está escrevendo no intervalo dos 3 livros, ou 3 capítulos, do Contra Acadêmicos.
Então o Agostinho está naquela primeira fase sua, que ele usa os referenciais de Porfírio, de Plotino, né? E traz a ideia aí sobre uma pesquisa sobre o que é a verdade, assim por diante. Não podemos esquecer, claro, embora não tenha tocado nesse assunto na aula anterior sobre o pensamento de Agostinho, que Agostinho vem contra os acadêmicos, ele escreve contra os acadêmicos, contra os céticos, mas ele também está aí envolvido com o maniqueísmo, né? Com aquela ideia de uma luta entre o bem e o mal, né? Isso vai o Deus das trevas contra o Deus da luz, né? E ele vai acabar trazendo essas questões um pouco aqui para dentro, principalmente no De Ordine, onde ele questiona-se sobre o problema do mal. O problema do mal no mundo é um problema que percorre Agostinho inteiro, e ele dá uma resposta nas Retratações no final da vida, que é em 426, onde ele diz a providência divina é que rege todas as coisas. E nas Retratações do Beata Vita ele fala exatamente sobre isso, né? Tanto nos acadêmicos como no Beata Vita, no campo das Retratações. O que é isso? 426 ele começa um ato de rever tudo aquilo que ele escreveu. Ele, não esqueça que ele vem a falecer em 430. Então ele começa a rever tudo aquilo que ele escreveu. E aí nessas Retratações ele diz, olha, exagerei no termo fortuna, elogiei demais Teodoro, né? Então, quer dizer, esse exagerar, dizer que é possível ser feliz nessa vida, e ele diz, não, eu me retrato de tudo isso, por quê? Porque na verdade não é possível ser feliz nessa vida. É para a vida futura, para a vida eterna, depois da morte. Depois ele se retrata dizendo, exagerei no termo fortuna, porque na verdade é a providência divina, não tem nada aleatório. É o Agostinho pós-invasão bárbara de Roma, né, que se deu em 416, salvo engano. Né? E depois nós temos aí a questão de ter elogiado demais um dos professores dele, possível professor, ou talvez um amigo debatedor, mas aqui a opinião se divide, né, entre os pesquisadores, o Teodoro. Eu acho que é um mestre, é um dos mestres dele, mas essa é uma questão que não dá para explorar aqui, né? Nem dá, porque nem cabe na iniciação científica, né? Isso seria uma questão já para o nível ali de doutorado, né? Porque daí tem que abrir várias questões, eu tenho que entrar com uma hipótese, e a hipótese é justamente essa. Seria Teodoro um professor de Agostinho? Tá vendo? Uma pergunta, o question aí. Isso é uma hipótese, né? Qual é a hipótese? A hipótese de que talvez o Teodoro fosse um professor de Agostinho. Então, aí se desenvolve toda uma pesquisa em cima disso para chegar até o ponto de será que é, será que não é? Ah, mas que coisa, isso não é útil, isso é uma perda de tempo. Não, muito pelo contrário, porque isso determina as transformações do pensamento de Agostinho que impactam a identidade ocidental, que impactam diretamente como a gente se entende. Porque Agostinho, por exemplo, para quem não está sabendo, acabou-se de lançar um livro do vice-presidente dos Estados Unidos, e numa conversa com o bispo Byron, né, um dos principais teólogos católicos da atualidade, o teólogo bispo Byron fala para ele assim, olha, mas você é um agostiniano, né? E ele fala assim, eu estudei minha vida inteira em colégios agostinianos. E ele fala assim, mas dá para ver o Agostinho. E aí ele fala assim, não, mas eu não estava pensando no Agostinho, pode ser que isso tenha vindo a partir da minha formação, né? Então isso para a gente ver que o Agostinho está muito atual aqui, né? Atualmente, contemporaneamente, está formatando as ideias, né, da política norte-americana. E será que a leitura que nós fazemos aqui no Brasil do Agostinho é a mesma leitura que se faz nos Estados Unidos? Eu posso dizer com certeza, como se fosse uma tese. Não, não é. O que nós temos aqui no Brasil, a nossa leitura de Agostinho aqui no Brasil é muito diferente da leitura que se faz lá nos Estados Unidos. Isso não quer dizer que é inútil assistir programa dos Estados Unidos e perceber, né, as diversas nuances que estão ali. Muito pelo contrário, é muito útil. Mas, ao mesmo tempo, não fala muito com a nossa realidade brasileira, né? Nossa realidade é um pouco bem distinta, na verdade, da realidade norte-americana, estadunidense. Aí também do Canadá. É muito distinto os dois. E sendo muito distinto dos dois, nós estamos aí diante de uma contraposição imensa em relação a o modo como nós entendemos Agostinho aqui no Brasil versus o modo que se entende nos Estados Unidos da América, certo? No Brasil da América Latina, Estados Unidos da América do Norte, há uma diferença meio grande de como é que se entende Agostinho.
Qual é o mais certo? São verdades contextuais, né? Nós não estamos diante do mais certo, nós estamos diante de possíveis leituras, né? Então não existe o mais certo, né? A não ser que você adote a perspectiva de que é mais certo aquele que é mais forte. Aí não tem jeito, né? Aí o mais forte é os Estados Unidos. Então a leitura deles é melhor, certo? Mas ao fazer isso, você cai num outro problema. Qual é o problema? Então quer dizer que Jesus de Nazaré estava errado em face o poder do Império Romano até ele ressuscitar. Depois dali é que ele passaria a estar correto. Só que a gente não sabe o que ele falou direito depois que ele ressuscitou. Ele passa 40 dias com os discípulos, fala algumas coisas, mas é pouco em comparação com aquilo que ele falou antes de ser crucificado. Então quer dizer que tudo aquilo que vem antes da crucificação de Jesus não vale na perspectiva que, se nós adotamos a perspectiva de que quem é mais forte é que vale a opinião, logo a perspectiva de Jesus antes de ser crucificado e ressuscitar é mais fraca do que do imperador romano, logo tudo aquilo não vale, que vale o estoicismo e outras coisas que estão ali no Império Romano. Bom, aí eu acho complicado, né? Acho muito complicado, né? Porque daí nós acabamos pegando a fase 2 do platonismo e aí então a fase 2 do platonismo está correta, né? Então é eles que são o poder que está ali dentro, né? Não, vamos com calma aqui, né? Então não quer dizer que o pessoal dos Estados Unidos esteja correto. Para a nossa realidade brasileira, uma leitura brasileira é mais adequada, né? Que é aquela que nós estamos fazendo aqui, né? Com todas as suas limitações. Claro que eu não sou a personificação do Brasil, nem poderia ser, né? São muitos elementos, são tantos elementos de rede e assim por diante que é impossível. Mas eu sou um brasileiro, nasci aqui, me formei aqui, sempre estudei em escola pública, logo estamos aqui diante de uma perspectiva agostiniana brasileira. Né? Agora voltando, Contra Acadêmicos, que é a obra principal dele nessa primeira fase, né? Acompanhado dos Solilóquios, De Ordem, De Beata Vita, né? Tá tudo aqui dentro, né? O Ordem foi feito depois, né? Solilóquios talvez tenha sido feito aí, salvo engano, eu acho que é isso, né? Não sei se eu não estou enganado em relação à ordem disso, mas a gente vai ver de qualquer jeito isso nos nossos próximos nossas próximas aulas / episódios aqui, então eu corrijo isso depois, tá bom? Não vai afetar em nada para vocês também. Então, contra acadêmicos, temos uma question que é possível ao homem conhecer a verdade? Questão que desafia o ceticismo acadêmico. Você repara que eu não corto vídeo. Por quê? Porque eu acho assim um pouco... Se vídeo normal, né, que o pessoal tá fazendo aquela coisa, aquela dinâmica toda de expor alguma coisa para ficar com entretenimento, com figurinhas, com filmezinhos, etc, tá tudo certo, o cara tem que cortar mesmo, o que ele vai fazer? Agora, para aula, não, o professor tem que ter... Se o professor vai me ensinar, ele não pode estar lendo texto, certo? Eu acho. Ele tem que realmente ter absorvido aquilo. Principalmente no nível de mestrado e doutorado. Se for nível de graduação, tudo bem, ele pode ler o texto, ele acompanha, mas agora nível de mestrado e doutorado, eu acho que não. Né? Eu acho que a pessoa realmente tem que ter um domínio do seu objeto de pesquisa. E aí vocês estão me acompanhando aqui, né? O Agostinho, como se você assistiu os vídeos anteriores, você sabe disso, eu leio desde adolescente, né? Mas não é a leitura acadêmica que eu faço hoje, obviamente. Né? A leitura da adolescência eram leituras ligadas à espiritualidade, à busca por perguntas, respostas que eu não tinha. Isso vai acompanhando, né, o nosso desenvolvimento. Assim como Tomás de Aquino também era outra coisa que eu lia muito. Obviamente que eu lia também sobre o Buda Shakyamuni, né, o Buda histórico, né, do século V a.C. Lia muita coisa também dos mestres da tradição, Chaodong, Lindi, que são os mestres que configuram a tradição do Shaolin, né, do norte. E também eu lia teóricos brasileiros, como Darcy Ribeiro, etc., né, em função do meu interesse pela característica brasileira, tanto é que fui lá treinar jiu-jitsu brasileiro justamente por isso, né? Porque não dá para ficar só treinando coisas como judô, né? No Japão, Shaolin do Norte, que é chinês, eu precisava treinar alguma coisa que era brasileira também, né? E capoeira já não dava, porque eu não encontrei mestres, então eu fui encontrar mestres do jiu-jitsu brasileiro, o jiu-jitsu Gracie. E aí eu fui desenvolvendo e venho desenvolvendo isso até hoje, tá bom? Então, o contra acadêmicos também está dentro da perspectiva brasileira, uma leitura que nós vamos fazer dentro da perspectiva da nossa cultura, né? E que nós precisamos valorizar, né? Porque nós somos brasileiros e ser brasileiro forma o nosso ser, né? Não é uma questão de bandeira, é uma questão de formação do nosso ser, né? Então, contra acadêmicos nós temos essa questão, vamos voltar aqui. É possível ao homem conhecer a verdade? É possível que o ser humano consiga chegar
na composição de uma verdade última absoluta que seja verdadeira e que permaneça no tempo. Em outras palavras, o contra-acadêmico está indo para o lado da pergunta que depois Agostinho vai desenvolver sobre a imortalidade da alma. É a alma imortal? E ele desenvolve. E aqui é a mesma coisa, é possível ao homem conhecer a verdade? Questão que desafia o ceticismo acadêmico. Por quê? Porque os acadêmicos, né, os céticos, acreditavam que não era possível conhecer a verdade. Toda verdade é contextual, não existe uma verdade última de jeito nenhum. E aí é que entra o Agostinho dizendo: não, existe uma verdade última, essa verdade veio até nós, chama-se Jesus Cristo. E aí ele pega e começa a absorver todos os referenciais da filosofia cristã. Como eu disse para vocês em aulas anteriores, embora a gente marque o momento da conversão de Agostinho com o batismo dele, depois a outra fase de Agostinho quando ele é ordenado presbítero, depois a outra fase como bispo, eu tenho uma certa desconfiança desse tipo de coisa quando a gente vai pensar de fato Agostinho. Por quê? Porque são marcos da historiografia dele. De fato, eu não acho que Agostinho era um maniqueu perfeito, nem um acadêmico perfeito, né, que de repente encontra com Jesus, a luz desce sobre ele, como se fosse uma paráfrase aí, né, uma comparação com São Paulo apóstolo no caminho de Damasco, ele vê Jesus e fala, Jesus fala, por que me persegues, Paulo? E Paulo, Senhor, quem és? Eu sou Jesus de Nazaré, e tarará. Então, e cai do cavalo, fica cego. Eu acho que aqui não é essa a história. Eu acho que ele já vem com a mãe dele, trabalhando ele desde criança, né? E a mãe dele, que é a Mônica, vem trabalhando com ele para que ele vá se atentando em relação às referências, aos princípios cristãos. Tanto é que no De Beata Vita, ele chama a mãe dele de a filósofa. Né? No meu patamar que o filósofo, que seria o Platão. Certo? Então aí nós já começamos a ver que essa questão das perguntas, é possível o homem conhecer a verdade, já estava dentro do Agostinho faz tempo, provavelmente desde criança, com a mãe dele falando sobre as questões de Jesus, sendo a mãe dele Mônica, né, para o católico romano e para o católico ortodoxo grego, que é onde eu consigo falar alguma coisa sobre isso, é Santa Mônica. Né? E depois nós temos o Santo Ambrósio, que era o bispo que era o diretor espiritual aí da Mônica, da Santa Mônica. Né? Lembrando para os nossos amigos e amigas evangélicos, santo aqui é porque possui o Espírito Santo, não porque é santo em si, porque se fosse santo em si não precisava da salvação, logo entrava em contradição com a carta aos Romanos e com a própria lógica cristã, aí não faz muito sentido. Então todo santo é na verdade santo porque o Espírito Santo habita nele, tá bom? Então não fica uma má impressão quando eu falo santo ou santa, né? Na verdade nós estamos fazendo uma referência a um título honorífico, né, em reconhecimento ao grande amor que essas pessoas tiveram pela filosofia e pela teologia cristã, a ponto de dedicarem a vida toda, né, à divulgação, ao testemunho, vamos dizer assim, à afirmação, ao desenvolvimento da filosofia e teologia cristã. Então, nós passamos agora para um próximo exemplo, que é o exemplo dos solilóquios. Olha lá, uma pergunta, um ato de perguntar central. O que queres conhecer? Razão interroga a própria alma de Agostinho. O que você quer conhecer? Né, isso no final ele vai, lógico, né, tanto as três questões aqui, as três questões, o que é necessário para ser feliz, tem uma resposta. É possível ao homem conhecer a verdade? Também. Né? E o que queres conhecer? Também. Agora tem uma música, né? O que eu faço para ser feliz, amar como Jesus amou, etc. É uma música agostiniana, que talvez você tenha aprendido como eu, lá no primário, na primeira, segunda, terceira série, quando você estava no prézinho, que né, tinha aquela questão de todo mundo se reunir no pátio, fazer filas, cantar o hino nacional, cantar o hino da bandeira do estado de São Paulo, depois cantava-se o hino da escola, depois tinha a palavra da diretora, depois vinha essas músicas, e uma delas é essa música que fala o que é preciso para ser feliz, amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, etc. Isso é uma música agostiniana, que parte da vida feliz. Não sabia, pois é. Né? Quando a gente analisa lá, falou, esse autor está imbuído aí, de uma maneira direta ou indireta, da pergunta central do De Beata Vita, o que é necessário para ser feliz. Né? Então, claro que a resposta da música é a mesma resposta que Agostinho vai dar. Né? Então a música é agostiniana mesmo. Né? Então nós temos essa mesma repetição aqui. É possível ao homem conhecer a verdade? O que é necessário para ser feliz?
conhecer a verdade. Agora, é possível ao homem conhecer a verdade? Tá. Aí vem você repara, olha, o que é necessário, é possível conhecer, mas o que você quer conhecer? Né? Então aqui nós temos um encadeamento, me parece, de perguntas centrais que Agostinho vai desenvolvendo ao longo das suas obras e que mostram assim a grande genialidade filosófica, né, desse pensador, né, que acaba sendo um dos grandes nós interrelacionais da rede interrelacional que forma a identidade ou configura a identidade ocidental. Né? Então agora que a gente pegou a ideia do que é essa questio, então é o ato de perguntar, perguntas centrais e assim por diante. Isso, perguntas que vão guiar todo o resto do fluxo, né, da pesquisa, por exemplo. É isso mesmo. Agora nós passamos para o próximo momento, que é a questio. Né? A questio aqui, né, que não é o próximo momento não, eu falei errado, né, que é na verdade, vamos apagar aqui, aqui é uma explicação, né, da questio. As 3 etapas de perguntar. Primeiro, como eu faço para levantar essa pergunta? Né? Ela não vem do nada, ela tem um passo a passo. Qual é o passo a passo? 1. Identificar a ignorância, o não saber, reconhecer o que não se sabe, o ponto de partida socrático que Agostinho herda. Viu que eu falei para vocês que parece um pouco o banquete de Platão, Sócrates, né? Só quem reconhece sua ignorância pode genuinamente buscar a verdade. Então, 2. Delimitar o problema. Formular com precisão. A questio deve ser clara e bem delimitada para que o diálogo não se perca em divagações. Né? Então, delimitar o problema. Formular com precisão. A questio deve ser clara e bem delimitada para que o diálogo não se perca em divagações. 3. Orienta a busca. Definir o horizonte da investigação. A pergunta bem formulada já aponta para o caminho da resposta e orienta toda disputácio subsequente. Ou seja, né? Então, definir o horizonte da investigação, até onde ela vai, onde eu quero alcançar, quais as possíveis respostas. A pergunta bem formulada já aponta para o caminho da resposta e orienta toda disputácio subsequente. O que é isso? Agora vamos ver o próximo elemento. Agora sim mudou. Segundo momento, disputácio. O ato de disputar. A disputácio, mas professor, está escrito disputatio. Então, o latim que eu estou usando é o latim eclesiástico. Se você for usar o latim reconstituído jurídico a partir da primeira metade do século XX, é disputatio mesmo. Mas eu estou usando o latim eclesiástico, né, que vem dessa tradição dos apóstolos de Cristo, né, da formação do Império Romano no século IV e V, né, o Império Romano Cristão, né, não vai falar que é Império Romano nesse período, né? Então, mas o Império Romano Cristão, né? Então eu estou usando a linguagem, o sotaque, etc., do latim eclesiástico, tá bom? Então por isso eu falo disputácio, não disputatio. Né? Então, continuando aqui. Disputácio, o ato de disputar. A disputácio é o coração do diálogo. Confronto argumentativo entre posições opostas, conduzido com rigor lógico. Não é uma briga, mas um exercício de purificação intelectual. Eliminar o erro para aproximar-se da verdade. Alguns de vocês têm alguma experiência com a leitura das obras de Lutero, Martinho Lutero. Aquilo é uma disputácio? Não é uma disputácio. Algumas vezes tem disputácio, outras vezes é misto, né? Porque ele começa a xingar todo mundo. É super divertido ler Martinho Lutero porque ele xinga, né? Porque isso aqui é coisa de burro, né? Isso aqui é coisa de quem não tem inteligência nenhuma, né? É coisa de tapado, ele xinga, né? Todo mundo. Então é engraçado você ler, é uma beleza ler Lutero porque você se diverte lendo, você dá risada, fala, nossa, que cara, né? Cara mais doido, tá falando isso, tá? Mas ao mesmo tempo tem a disputácio lá dentro. Quando o monge agustiniano, que é o Martinho Lutero, eu não sabia que ele era monge agustiniano, agora você sabe, resolve usar disputácio, quest disputácio, a gente vê o treinamento dele. Que agora você está fazendo parte. Olha que interessante, né? Você está começando a dar introdução a isso. Você está começando a entender quest, agora disputácio, certo? Não é uma briga, né? Mas um exercício intelectual que vai o quê? Eliminando o erro para aproximar-se de uma possível verdade.
Como Agostinho é um teólogo, essa possível verdade não é uma possível verdade mais ou menos. É uma possível verdade que, para nós, da academia, dizemos possível, mas para aquele que crê em Cristo, é uma verdade. Sendo aquilo que ele quer alcançar a verdade revelada, já não é possível. É a verdade com V maiúsculo. Por quê? Porque representa a verdade revelada por Deus. A verdade revelada por Deus, dentro da história humana, tem nome, chama-se Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo fala por meio de 4 evangelhos, pelo menos, são os evangelhos oficialmente reconhecidos pela tradição da igreja. Existem também os apócrifos, que não foram reconhecidos pela tradição dos padres medievais, dentre eles o Agostinho. Né? Então, aí nós temos uma certa divisão das fontes textuais. Claro que você e eu, como pesquisadora, nós não estamos presos à questão da ortodoxia, da autoridade da igreja, da autoridade da tradição, nem católica, nem protestante. Mas nós temos que reconhecer que, se formos conversar dentro da teologia tal como ela se desenvolve, dentro dos sistemas das igrejas, nós temos que levar em conta que são 4 evangelhos apenas. Né? Nós não podemos levar em consideração os apócrifos para falar lá dentro, desses sistemas oficialmente reconhecidos, como é a Igreja Católica Romana, por exemplo, a Igreja Ortodoxa Grega, depois nós temos a Igreja Luterana, depois a Igreja Calvinista, a Igreja Presbiteriana, a Igreja Batista, né, e assim por diante. Vai se desenvolvendo as questões aí de igrejas, vão se ampliando. Né? Então aí a própria Igreja Metodista, a gente tem que lembrar que são os 4 que mais importam. Os apócrifos se tornam objetos de pesquisa secular. Dentro das igrejas a gente não fala sobre evangelhos apócrifos, por quê? Porque não faz sentido. Né? Agora, para fora, sim, é objeto de disputácio, de quaestio, de disputácio. Para dentro do fluxo das igrejas oficialmente reconhecidas e que se instituem como sistemas próprios, como, por exemplo, teologia dogmática, teologia sistemática, teologia fundamental, tudo isso aí está no mesmo nível, né, ou seja, são equivalentes. Ou então teologia pastoral, teologia prática e etc. Pastoral, está mais ou menos no mesmo nível. E aí nós temos aí teologia moral, ética, tal, então tudo mesmo nível. Então aí não, aí são os 4 evangelhos que contam. Agora, para fora, para o secular, como por exemplo, é o maior caso das faculdades, que estão dentro de universidades e que não estão ligadas à Pontifícia Universidade Católica, né? Que aí precisa de uma ordenação do Vaticano, mas as demais que têm um reconhecimento do Estado secular brasileiro, você pode fazer pesquisas, claro, normal, com evangelhos apócrifos, isso não é um problema. Mas para falar dentro do viés das igrejas tradicionais, das igrejas como instituição, aí você precisa necessariamente a gente precisa se adequar às normas, né? Não vai entrar lá você pastora, para fazer uma pregação falando do evangelho apócrifo de Madalena. Não vai fazer sentido nenhum. Tu não vai ficar olhando para sua cara e dizendo, ué, mas o que está acontecendo aqui? Agora faz sentido se você vai fazer uma pregação sobre o evangelho de João. Aí sim. Ah, mas por que não? Porque não sei o quê. Porque as igrejas funcionam assim, né? Então, o funcionamento é dado pelos bispos. Os bispos é que vão dizer se você pode ou não. Você quer falar sobre isso, você conversa com o seu bispo, então. Eu quero usar o evangelho de Madalena para falar na pregação lá na minha igreja. Ele que vai te dizer isso não. Porque a igreja é um sistema, a igreja tem os seus fundamentos hierárquicos, né, e toda a igreja tem, portanto, quem fala mais, quem tem autoridade, quem fala médio, quem fala menos e quem segue, certo? Essa é a estrutura geral que está lá. Não gosto dessa estrutura, etc. Eu não estou aqui para discutir se você gosta ou não, né? É uma questão aqui, existe, é fato, né? Então a gente tem que lidar com o fato, tá bom? Ah, você está escapando. Não estou escapando, que não faz muito sentido dizer, não, vamos disputar, né? Vamos fazer uma disputácio sobre a questão dos sistemas da igreja, né? Então, possível mas daí é um outro momento, né? Não é uma questão da minha opinião nem da sua, mas como a igreja é constituída a partir da sua lógica interna de sistema. Mas começando aqui, ó, o que é a disputácio? É o debate racional entre teses contrárias mediado pela lógica. Né? Então, alguém diz, o que é necessário para ser feliz? Eu acho que é ter muito dinheiro na conta bancária.
O outro pode dizer, não, eu acho que a felicidade é a contemplação de Deus com o mínimo possível. Então é o debate racional entre teses contrárias mediado pela lógica. Agostinho conduz a disputácio como mestre, provoca, refuta, corrige. O interlocutor não é adversário, mas companheiro na busca da verdade. Exemplo nos diálogos. Então vamos lá, vamos para os exemplos agora dessa ideia, né? Então, quer dizer, o interlocutor não é adversário. Vamos lembrar disso? O interlocutor não é adversário. O interlocutor é um companheiro que está buscando pela verdade. Eu não vou ofender, não vou causar injúria, não vou difamar a pessoa, porque ela falou comigo, ela falou coisa, que absurdo, não tem nada a ver, onde já se viu falar um negócio desse, blá, blá. Não, né? É um interlocutor, não é adversário, mas companheiro na busca da verdade. Certo? Isso tem que estar claro para que a gente não vá cair numa posição de guerra, por exemplo. Né? Uma disputácio para a qualificação de um mestrado, por exemplo, é quando você está dentro da qualificação e aí ocorre algo extraordinário, que não é o ordinário. O ordinário é você ouvir as recomendações, acatar e praticar aquilo, né? Obrigado, professores, pela paciência de ter lido a coisa, né? Agradeço, mas você não vai disputar com eles. Agora, se o professor ou a professora que estão na sua banca de qualificação, por exemplo, que antecede muito a sua banca de apresentação, de dissertação, de mestrado, por exemplo, porque não é tese, né? Mestrado não é tese, não sei se você sabe, agora você sabe, né? Que não é tese, você não está defendendo, você está só apresentando a sua pesquisa. É um relatório, um grande relatório de pesquisa. Portanto, não fique mais ansioso com isso. Então, ele pode dizer assim, mas eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre aquilo que eu disse para você. O que você acha daquilo que eu falei? Aí ele está chamando você para uma disputácio. E aí sim você fala, vamos lá, que eu vou trocar uma ideia com você agora, né? Então, por quê? Porque é um companheiro na busca da verdade, certo? Certo. E isso ocorre também na tese de doutorado, não tanto na banca de qualificação, como eu disse para vocês, mas aqui já mudou, como eu disse para vocês, no mestrado, na qualificação de doutorado também segue o mesmo padrão. Agora, na defesa de tese de doutorado, você tem uma disputácio forte com 5 professores normalmente, né? 4 ou 5 professores. Né? É uma disputácio forte, por isso que uma tese de doutorado, quando bem defendida, é 6 horas, 7 horas, às vezes 9 horas de disputa. Tá bom? Então, a disputácio faz parte. E aí o doutorando, que está ali na disputácio para conseguir o seu título de doutor, anota as coisas, pensa depois, faz correções, o que é o caminho normal da coisa, né? Para algumas pessoas que conseguem adiantar a coisa e estão mais adiantados nesse tipo de raciocínio, pode acontecer summa cum laude, né? A aprovação com louvor, como foi o meu caso, graças a Deus. Aí o que aconteceu? Houve disputácios, etc. Foram muitas horas, 6 horas, né, de apresentação, ou 7. E aí o que aconteceu foi que a banca se reúne depois e a banca vem com a aprovação e, às vezes, summa cum laude, né? Aprovação com louvor. Né? O que foi o que aconteceu comigo, graças a Deus, como eu disse para vocês, né? E aí você ganha um valorzinho a mais ali dentro na sua tese, né? Que no meu caso eu estava desenvolvendo a teoria de rede interrelacional e a filosofia da rede interrelacional, que embora eu tenha sistematizado, trabalhado, etc., ela não veio só de mim, né? Ela veio de um grupo todo, esse grupo todo trabalhou a filosofia oriental, né? Então eu fui absorvendo com eles durante quase ali 10 anos, junto com eles, né? Estava ali o meu orientador do mestrado, doutorado, depois depois eu tive um outro orientador logo na fase final, que é o Éder, mas ele não fazia parte desse grupo, que é um professor da Universidade Estadual de Londrina. Mas quem me seguiu, quem me foi até quase o final foi o Antônio Florentino Neto. Depois, o mesmo Antônio Florentino Neto, que fazia parte desse grupo todo de pensamento de filosofia oriental, né, basicamente filosofia japonesa também, foi meu orientador de doutorado. E lá dentro nós tínhamos também o Oswaldo Jacóia Júnior, nós tínhamos o Marcos Lutz Miller, nós tínhamos o José Michelazzo, né? E nós tínhamos o Lucas Machado e nós tínhamos a Etel Panitz Belusi, certo? Nós tínhamos 7 que eram aqueles que mais frequentavam ali, pelo menos na fase que eu peguei. Porque por 10 anos antes de mim eles já existiam, certo? Eles já estavam ali, ó, numa trilha que eles passaram por vários pensadores, etc. E eu peguei a fase final do grupo.
E a partir dali, então, com esse grande debate, que é uma espécie de disputácio que nós tínhamos todos os meses, né? E eu estava com a filosofia budista, né? Então, nós tivemos essa grande oportunidade de desenvolver, né? Primeiro, pelo menos para mim foi uma grande oportunidade, de desenvolver, mediante disputácio, as bases da filosofia de rede interrelacional, né? É claro que a influência deles é gigantesca, a influência do orientador também, né? Então o orientador da gente é sempre um pai e orientador, né? É o Dr. Father, né? Que o pessoal sempre fala isso, quer dizer, o doutor e pai, né? Então nós acabamos sendo filhos intelectuais, né? E na minha banca também nós tivemos ali diversos professores que eu já sofria a influência deles, né? Que era, por exemplo, o professor Dilip Lohundo, que eu considero um pai intelectual meu também, o professor Hiratuka, né, da economia da Unicamp, o professor Dwyer, que é o professor de ciências sociais e sociologia da Unicamp. Então, e o professor Joaquim Monteiro, né? Então, todos eles já tinham previamente me influenciado muito pelos escritos, etc. E eles, se fosse falar do ponto de vista teológico cristão, pela providência divina, acabaram indo na minha banca. E eu tive a prova de fogo. Por quê? Porque para ver se eu estava lendo eles corretamente, pelo jeito eu estava, né? Então, essa disputácio a gente sente na academia, certo? Mais do que com os amigos. Então, o Agostinho está lá com os amigos, né, onde ele escreve o Contra Acadêmicos, De Beata Vida, os Solilóquios, né? Ele está com os amigos e está numa espécie de disputácio, não tão pesada quanto é hoje na academia, no doutorado, né? E no mestrado já é bem mais leve, né? A gente pode dizer assim, que essa disputácio entre os amigos de Agostinho, que não eram pessoas, né, de intelecto menor, estava ali no nível de amizade, mais de disputácio. Agora, se a gente fosse falar daquele grupo que nós tínhamos em Campinas, que a gente se reunia na casa do professor Marcos Lutz Miller, era pesado, hein? A gente saía de lá esgotado, por quê? Porque era uma disputácio de alto padrão. Eu ficava completamente esgotado, demorava alguns dias para voltar ao normal, né? É muito cansaço, por quê? Porque a alta concentração, a exigência era muito alta. Olha quem estava lá, né? Essa galera aí é a galera de peso, né? Tem várias no Brasil, viu? A gente sempre acha que o brasileiro, professores brasileiros, vamos estender o tapete vermelho, né? O tapete vermelho para os professores da Europa, porque os caras dos Estados Unidos. Não. Nós temos professores muito bons no nosso país, sabe por quê? Porque não faz por outra coisa do que por amor à sabedoria. Não é por dinheiro elevado, não, porque não ganha bem, né? Mas faz por amor, e aí o cara gosta daquilo que faz, e quando a pessoa gosta daquilo que faz, a qualidade sobe de um jeito. Então nós temos professores e professoras muito boas no nosso país, e que a gente deveria estender o tapete vermelho, porque essas caras são muito, muito boas, sabe? Então a gente tem que, né, ficar atento em relação a isso. Mas vamos voltar para cá. Exemplos dos diálogos contra acadêmicos, né? Então a disputácio, né? Esse diálogo, né? O coração do diálogo, confronto argumentativo entre posições opostas, né? Então o que está escrito aqui? Olha lá. Exemplos nos diálogos ou na disputácio contra acadêmicos 2 e 3, Agostinho, livro 2 e 3, Agostinho disputa com Licêncio e Trigésio sobre se o sábio pode atingir a verdade ou apenas o semelhante à verdade, o verossímil, refutando ponto a ponto o probabilismo cético. Lembra que o Agostinho vai defender, só Deus é a verdade e essa verdade foi revelada por Cristo. Logo, não tem mais necessidade do verossímil. Na verdade, Deus pode ser alcançado porque nós temos Jesus. Então ele vai defender isso o tempo todo, em toda a sua vida. Não é necessário ser verossímil, não é mais verossímil a coisa. Pela fé é Jesus a verdade última. Aquilo que Jesus fala, aquilo que Jesus vive, etc. é a verdade última. Tem que ser adaptado para cada pessoa, né? Isso é o que o Agostinho vai falar o tempo todo. E o que você acha? Eu, no meu lado teólogo, eu também acho. Né, lado teólogo cristão. Agora, pelo meu lado de, vamos dizer assim, teologia / filosofia budista, não é verossímil. Por quê? Porque os budismos estão dentro da razão natural, pelo menos os indianos e chineses, né? Então são várias escolas, todas estão dentro da razão natural.
pelo menos na minha percepção. Agora, vai ter gente que vai dizer que não, que existe uma verdade além, etc. Não, mas na minha percepção não. Me parece que a filosofia e a teologia natural budista estão dentro de uma ideia de campo natural da razão. A filosofia e a teologia cristã estão em outro campo, estão dentro da questão da revelação. Por isso Agostinho pode falar. O movimento de Deus de fora do sistema para dentro traz a ideia, então, de uma verdade revelada, portanto, eu posso confiar nessa verdade como sendo a verdade última. Se eu paro para pensar e mudo a perspectiva para uma filosofia budista, para uma teologia natural budista, lá, veja, a teologia natural, da razão natural, já não dá. Por quê? Porque nós não temos a revelação lá dentro. O Buda, os Budas, etc., não são deuses. Eles são seres que vão melhorando a sua racionalidade até o ponto de alcançarem uma maturidade, né, em relação às coisas que existem. Eles não são dissociados das coisas. Budas morrem. Né? O que acontece depois da morte? Bom, aí depois tem toda uma questão de sistema, se tem um corpo de fruição, um corpo da Dharmakaya que se une às leis naturais e aí então alcança a imortalidade, né? Mas não alcança imortalidade como no cristianismo, é totalmente diferente, né? Então aí nós temos sistemas distintos em relação a verdades, nós não podemos esquecer isso, certo? Esses sistemas que são distintos em relação à verdade última perfazem o nosso mundo na diversidade, no pluralismo religioso. E, com todo respeito às teorias da filosofia da religião, que tendem na sua terceira fase ao pluralismo religioso, para alguns autores, eu não estou dentro. Eu não acho que tem pluralismo religioso, ou seja, eu não acho que tudo aponta para uma mesma verdade no final, não acho. Né? Então eu acho que existem sistemas contextuais que têm que ser entendidos dentro do seu próprio contexto. Né? Eu não acho que dá para fazer uma junção como algumas teorias do pluralismo religioso dizem. Tá bom? Então, continuando aqui. De Beata Vida. Né? O livro 2 e 3 debate sobre se quem busca a felicidade já possui em algum grau ou se está totalmente privado dela. Né? Ou seja, há uma conformação entre você e Deus. Aí existe, porque quando eu busco e desejo, há algo ali que já vem para mim. Ou então não tem nada disso, é só uma imaginação minha, um contexto meu, eu vou criando coisas por meio da minha fantasia, até o momento que eu consigo chegar até alguma composição. Né? Então, de novo, o que está na base disso, a diferença que está na base disso é a fé em Cristo ou a não fé em Cristo. O que está no fundamento disso é eu creio na verdade revelada ou não creio na verdade revelada. Porque se eu creio na verdade revelada, então existe uma conformácio. Eu começo a me conformar com a verdade que foi revelada pela graça de acreditar em Cristo, onde o amor incondicional de Deus começa a vir até a minha pessoa. Claro que isso não consegue dar conta de explicar o problema do mal no mundo, mas dá conta de chegar até a ideia de providência, de uma espécie de educação divina que vai nos preparando para a vida imortal. Bom, aí a gente vai vendo nas próximas obras de Agostinho. Por outro lado, se eu digo não a essa revelação, então o que ocorre é que eu estou dentro do campo da verossimilhança, eu estou no campo da não aquisição de uma felicidade tal qual como disposta no sistema cristão. Porque se eu não aceitei a revelação de que Jesus Cristo é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, e Deus veio até, se encarnou até, entrou dentro do tempo até me alcançar e alcançar a todos os seres humanos de todos os tempos e lugares, todos os tempos, presente, passado e futuro. Se eu não aceito isso, então é claro que aí eu estou totalmente privado dessa felicidade cristã. Certo? Continuando aqui. De ordine. Disputácio sobre se o mal está incluído na ordem providencial de Deus. Né? Então, olha lá. Como eu disse para vocês. Em algum momento, o Agostinho vai ter que trabalhar o problema do mal. Por quê? Porque quando eu começo a falar do amor incondicional de Deus, da salvação em Cristo, da ressurreição em Cristo, isso tudo cai muito bem, né? Eu entendo muito bem, eu falo que maravilha, mas na prática pessoas morrem por acidentes que não dá para entender. Por exemplo, um pai de família dirigindo um carro, ele bate o carro a 40 km por hora, ele não morre, toda a família dele morre dentro do carro, esposa, crianças, 2 crianças morrem. E ele não acontece nada. Ele bateu na árvore, aquilo lá explodiu os filhos, ele não. Explodiu a esposa, ele não. Como que vai dizer que isso veio de Deus, que te ama incondicionalmente, que é o seu bem o tempo todo, que é a sua felicidade, que é a sua imortalidade? Estamos aí diante da questão, de uma das questões mais potentes
da filosofia e da teologia em termos de gerar material e pensamento. E não tem jeito, a gente não vai conseguir escapar disso. Nós temos que entrar dentro disso também. Assim como Agostinho entrou, e não é uma questão de maniqueísmo aqui, porque Agostinho estava preocupado com o mal, porque vai que ele era maniqueu. Não. É uma questão de coerência dentro do sistema, de lógica e harmonia dentro do sistema cristão. Eu não sou cristão. Bom, então você não tem que pensar sobre isso. Agora, se você for formado em teologia e der continuidade a partir do seu bacharelado em relação a pesquisas e pensamentos, etc., como é o meu caso, você tem que lidar com esse problema. Por quê? Porque quando a gente pensa na perspectiva de teologia, tem que pensar sobre isso. Quando a gente pensa na perspectiva da filosofia cristã, também. Né? Então, aí pense sobre isso. Agora, por exemplo, se você pensa na perspectiva da filosofia budista indiana, você vai cair nesse problema do mal também. Por que é que tem sofrimento no mundo? É o próprio fundador da filosofia / teologia natural, né, que é o Buda histórico, o Buda Shakyamuni, o Buda Gautama, do século V a.C., que se propõe dentro dessa pergunta, né, e reconhece que existe o mal e vai atrás para tentar resolver o problema. Né? E como que ele resolve o problema? Bom, aí não é agora que eu vou conseguir falar isso, né? E se ele agora, sob o ponto de vista cristão, ele não resolveu o problema. Sob o ponto de vista budista, ele resolveu. Assim como, sob o ponto de vista budista, Jesus, não sei se resolveu o problema, porque é necessário ter fé em Jesus para que a graça venha. E o Buda? O Buda é um ser humano, você não tem que ter fé nele. Ele mesmo diz no Mahaparinirvana Sutra: não tenho fé em mim porque eu não sou divino. Não faço oração para mim que eu não consigo atender ninguém. Tá lá. Ah, mas não é assim, porque depois vem o Mahayana, etc. Mas a base é o Theravada, o Hinayana. Né? Então, Hinayana é mais uma atitude do que uma... É mais uma atitude individualista do que, de fato, escrituras Theravada, por exemplo, ou Vibhajavada, né? Que quer dizer isso? São escolas que existem na Índia desde o século II a.C., na fase imperial, do início do Império Budista. Enquanto o Império Budista começa no século II a.C., o Império Cristão começa no século IV, V depois de Cristo, né? Nós temos aí uma fase. Mas ambas as religiões, o interessante no ponto aqui, atingiram o status de religião imperial. E na China o budismo alcançou pelo menos aí algumas vezes o estatuto de religião imperial, né? Por isso que é interessante para a gente ver elementos comuns de filosofia política da religião. Mas voltando aqui, vamos lá, né, para a questão toda. Então, a disputácio sobre se o mal, ou seja, o debate, o confronto argumentativo, se o mal está incluído na ordem providencial de Deus, se Deus quis o mal, ou se o mal aparece como consequência das escolhas do ser humano, principalmente as escolhas ligadas ao erro, pecado. Então, nós temos aqui agora, no próximo momento, uma explicação um pouco mais aprofundada da disputácio, a estrutura do debate. Então, na estrutura do debate de disputácio, nós temos tese versus antítese. Olha lá. Posições opostas são confrontadas abertamente. Cada interlocutor defende sua posição com argumentos racionais, sem recurso à autoridade. Certo? Sem recurso à autoridade aqui fica complicado, porque na verdade existe autoridade sim aqui dentro. A autoridade de quem falou, a autoridade do pesquisador, a autoridade dos livros, etc. Mas não é suficiente. A disputácio não encerra quando alguém fala, por exemplo, porque Cícero falou, porque Sócrates falou, porque o Buda falou. Não. Mas quando se fala assim, porque Jesus falou, normalmente tese versus antítese cai aqui nesse ponto. Por quê? Porque é Jesus que falou. Por isso que normalmente as disputácios são mais, não sobre as palavras de Jesus, mas são muito mais voltadas às palavras do Paulo, às palavras do Pedro, às palavras do Tiago, do João, né, do Judas, né, são muito mais aí, né, do que uma palavra propriamente dita, né, pelo próprio Jesus de Nazaré. Né? Normalmente, quando Jesus fala, principalmente no Sermão das Montanhas, por exemplo, quando você tem umas afirmações, né, que não implicam disputa, como por exemplo, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, encerra-se o debate, né, dentro do sistema da verdade revelada. Às vezes não, às vezes tem outras características também. Né? Então aí vocês podem ver que existem grandes variações que ocorrem.
Depois nós temos aqui a refutação. Argumentos inválidos são eliminados pela lógica. Agostinho usa a dialética como disciplina das disciplinas para desmontar o erro. O que é a dialética? É essa questão de oposição entre tese e antítese, né? Eu acho que é isso, você acha que é aquilo, então eu acho que isso é sim, você acha que isso é não, e a gente começa a dialética, né? A desenvolver os argumentos, né? Não é guerra, né? É desenvolvimento de argumentos. E aí, como ambos estão buscando a verdade, se chega até a ideia de verdade e aí se encerra a disputácio. E também ocorre agora, vamos para o terceiro momento, a purificação. O erro é descartado, a verdade emerge gradualmente, a disputácio não destrói, ela purifica o pensamento e prepara a alma para a invencio. Ops, tem um outro momento então agora, que é o momento da invencio, né? Então, mas quer dizer então que é possível alcançar a verdade definitiva? Não é bem assim. O erro é descartado, né, e a verdade vai emergindo gradualmente para aquele momento. Isso não quer dizer que não vai ser retomado depois do futuro para aperfeiçoar essa disputácio, certo? Então a disputácio, de fato, ela meio que, vamos dizer assim, ela organiza os processos do pensamento. Ela dá ordem, dá direção, dá finalidade, né? Ela dá um acordo, né, entre vontades, por isso usa-se a palavra purificação. Né? Mas não quer dizer que purifica como se fosse água destilada, não é bem isso a ideia. A ideia é essa ordenação, essa harmonização, essa estruturação que, por meio das argumentações, tende para a verdade. Né? Então, daí que existe a preparação da alma racional, ou seja, do nosso intelecto, para a invencio. E vamos ver aqui o próximo momento, então, que é provavelmente a invencio. Olha lá. Invencio, o ato de descobrir. A invencio é um momento culminante, a descoberta da verdade que emerge do processo dialógico. Não é uma invenção arbitrária, mas um encontro. Olha lá, mas um encontro. Não é uma versão arbitrária, mas é um encontro. A alma reconhece a verdade que já estava impressa nela pela luz divina, iluminação agostiniana. Você reparou, até agora não teve corte no vídeo. Né? Por quê? Porque é o seu professor aqui falando mesmo. O seu professor Plínio está falando. Se ele está errando, ele está errando. Não tem essa de esconder a verdade. Por quê? Porque nós estamos falando de teologia. Né? Então, assim, é a mesma coisa quando a gente fala de filosofia. Pelo menos a filosofia clássica, a filosofia antiga, tem essa questão da verdade. Então a gente não tenta usar a teoria da aparência, a filosofia da aparência aqui dentro. Nada contra a filosofia da aparência. Ela é muito útil para alguns momentos. Mas aqui dentro não. Aqui nós estamos lidando com uma questão da verdade, a descoberta da verdade. Né? Então, o ato de descobrir é aonde emerge, quer dizer, o ato de descobrir é emergido, né? Vem do processo dialógico. Não é uma invenção arbitrária, eu não saio falando fake news, eu não saio inventando história, eu não saio dizendo que é isso, que o homem nunca pisou na lua, porque tem um estúdio lá nos Estados Unidos que inventou que o ser humano pisou na Lua, a Terra é plana. Por quê? Porque existe uma invenção que não sei o quê, que a Terra não é arco e tá. Então, não, né, meu? Eu não saio criando teorias. Eu, na verdade, vou para disputácio antes. Quando eu chego na invencio, chega-se a uma conclusão. A Terra é redonda. O ser humano chegou na Lua, sim, né? Então, por quê? Porque existem diversos elementos históricos, temáticos, etc., que dizem que isso aí é dessa maneira. E não adianta querer teimar que não vai ser do seu jeito nem do meu. Né? Afinal de contas, até me falaram uma vez assim, mas tem gente que derruba esses argumentos dizendo, mas quem garante que a Lua existe? Quem garante que a Lua existe, não é verdade? Aí, quem garante que não é um holofote que está lá, entendeu? Jogando uma bolinha de golfe, de tênis ali dentro, né? E aí você olha aqui e fala, não, mas né? Quem garante que não é uma cortina, por exemplo, com um furo maior, onde por trás tem um mundo cheio de luz, né? Então. Pois é. Então, o ato de descobrir não é isso, né? A gente não inventa a história, né? A gente passa pela questio, disputatio e depois chega na invencio, o ato de descobrir, né? Não sai jogando, né? Ideias, como deve ser, porque assim, porque eu acho que vamos fantasiar, né? Não, né? Nós passamos por um processo aqui.
Hoje na academia nós temos isso também. Quando você escreve um argumento, você passa pela disputácio. A disputácio são peer review, é o duplo cego. Você manda, tem 2 pesquisadores reconhecidos, você não sabe quem é. Por que você não sabe quem é? Pra você não ir lá brigar com a pessoa, né? Ô, fulano, como você escreveu esse negócio aí pra mim? Eu dediquei tantas horas, você me deu uma patada, você me deu uma martelada no meu pé, você botou um prego embaixo ainda e martelou em cima. Como é que pode? Você fez isso comigo? Né? Então, para quem a gente não saiba quem é, pode ser seu amigo, você nunca vai saber. É aquele que está junto com você ali, trocando ideia com você, pode ser ele. E aí ele vai ter que segurar o segredo, e aí ele vai ter que te ouvir discutindo com alguém que na verdade é ele. E você reclamando dele. Pô, esse cara não sabe nada, esse cara não sei o que, olha o que ele escreveu aqui e tal. Mas na verdade esse é o processo da disputácio pro duplo cego. Claro que a gente fica sempre frustrado com isso, porque é natural do ser humano ficar frustrado quando você gosta daquilo que você faz. Alguém fala assim, você está errando, você precisa melhorar aqui, 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 aqui. Isso é disputácio. E aí vem a invêncio. Aí você melhora o seu processo, né? Melhora a sua descoberta mediante o confronto e a frustração, a superação da frustração que vem. Né? A alma reconhece a verdade que já estava impressa nela pela luz divina. É uma iluminação agostiniana, né? Então, o conceito de iluminação agostiniana está aqui, olha só. A alma reconhece a verdade que já estava impressa nela pela luz divina, iluminação agostiniana. O que é isso? Quando Deus cria o ser humano, ele cria a sua imagem e semelhança. Imagem e semelhança não é coincidência com Deus. Eu e você não somos Deus. Mas aquilo que nós podemos conhecer já está dado em nós pela nossa própria natureza humana. E aí, a iluminação agostiniana é quando nós alcançamos, por meio da quaestio, disputatio e inventio, a possibilidade de uma verdade que nos conduz para a felicidade, para o sumo bem, para a eternidade. E isso não tem outra coisa, né? Não pode ser outra coisa do que as características que são do próprio Jesus, do Logos Divino encarnado, da sabedoria encarnada, certo? Então não podemos perder de vista que Agostinho, mesmo que seja o Agostinho da primeira fase, o primeiro Agostinho, ele já é um cristão, né? E por isso ele tem Jesus como centro. Então, o que é invêncio? É a chegada, vamos lá, olhando aqui comigo, é a chegada à verdade após o percurso da quaestio e da disputatio. Para Agostinho, descobrir é reconhecer. A verdade está em nós, impressa pelo mestre interior, Cristo, o Verbo. A invêncio não é mérito exclusivo da razão, mas fruto da iluminação divina. A invêncio não é mérito exclusivo da razão, mas fruto da iluminação divina. Exemplo dos diálogos. De Beata Vita, a invêncio culminante. Feliz é quem possui Deus. A felicidade identificada com a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Contra acadêmicos. A verdade existe e pode ser conhecida. Refutação definitiva do ceticismo e redescoberta da certeza. De magistro. Não aprendemos com as palavras dos homens, mas com a verdade que nos ensina interiormente. Cristo como único mestre. Veja lá. Então, existe sempre uma questão, né, que se volta na centralidade da revelação de Cristo como a verdade certa para o ser humano, dentro dos escritos de Agostinho. Né? Então, agora nós vamos para o último momento agora da nossa aula, né, que é a invêncio, a síntese da descoberta. Nosso coração está inquieto e não descansa enquanto não repousa em ti. Esse ti está em letra maiúscula porque está falando do Senhor. Né? Confissões, né, capítulo 1. Então nós temos aqui, como que ocorre a invêncio? A iluminação interior, a verdade é formulada? Não, a verdade é reconhecida. Ela não é construída. Então, portanto, Derrida e outros do nosso tempo terão problemas com Agostinho. Por quê? Porque a verdade não é construída. Não se trata de uma verdade condicional, contextual. É uma verdade não construída. É uma verdade última, né? A verdade reconhecida, não construída. Deus ilumina a mente humana de dentro, como o sol ilumina os olhos do corpo. A invêncio é sempre um dom. Como assim um dom? Tá de brincadeira. Não é? Pois é. A ideia do Agostinho é que a invêncio é um dom, mas é um dom natural que está em nós. Assim como a fé, a esperança e a caridade são dons naturais nossos, né? A gente vai dizer que são dons carismáticos, né?
Fé, esperança e caridade não são dons carismáticos, são dons que a gente desenvolve ao longo da vida, né? Assim como a invêncio. A invêncio também é um dom que a gente vai aumentando, ampliando, vai cuidando, vai cultivando, mas é dom. Por quê? Porque vem lá da base. E qual é a base? Criou a imagem e semelhança. Deus os criou iguais, homem e mulher, né? Quem leu o Gênesis sabe que está essa passagem lá também, né? Além da criação da imagem e semelhança, Deus os criou, homem e mulher, Deus os criou iguais. Agora, em outra parte do mesmo Gênesis diz que não. Diz que o homem tinha uma costela, tirou a costela, saiu Eva. Então são processos orais distintos, são tradições de pensamento distintos que são reunidos no livro do Gênesis, né? Qual está certo? Isso aí eu acho que está certo. Qual está certo? Eu acho que o mais certo é igual, né? Agora, tem gente que não, tem gente que acha que não, que a questão da subordinação da mulher é essencial. Eu, sinceramente, acho que não, né? Acho que não tem essa subordinação. A mulher é igual aqui, né? Porque que eu saiba, a gente sofre, tem que se alimentar, envelhece, morre, adoece, tudo igual aqui. Agora, se estamos falando de órgãos reprodutores, bom, aí tem diferença, né? Mas, no geral, o órgão reprodutor versus a generalidade, me parece que a generalidade tem um peso maior. Mas vamos continuar aqui. Síntese dialógica, questio mais disputatio, convergem na descoberta. O percurso do perguntar e do debater culmina no momento em que a verdade se revela à alma purificada, né? Então, síntese dialógica, né, converge na descoberta. O percurso do perguntar e do debater culmina no momento em que a verdade se revela à alma purificada. A alma purificada pela invêncio, né? Então, a invêncio é que traz essa purificação, mas é precedida da disputácio, o processo purificador, né? E o impulso inicial da purificação se dá pela questio, né? Então, ou pela quaestio, né? Se quiser ser um pouquinho mais. Abertura, depois nós temos o terceiro momento, né? Então temos iluminação interior, síntese dialógica, então abertura à fé. A invêncio abre o caminho para o credo ud intelligam. A descoberta racional não encerra a busca, ela aprofunda, abrindo para a dimensão da fé e da revelação. É por isso que eu disse para vocês. É estranho ouvir pessoas que dizem, no meio evangélico e no meio católico, que foi fazer teologia e perdeu a fé. Porque a teologia tem como um dos pilares centrais o próprio Agostinho com a questio, a disputatio e a invêncio. E a invêncio leva para onde? Para uma dimensão da fé e da revelação antes não conhecida, portanto aumenta a sua fé. Né? Então eu acho estranho quando a pessoa fala assim, né? Aliás, eu acho errado, é um erro crasso, porque a pessoa mostra que não estudou o suficiente, né? Ou que não foi atrás das fontes corretas, né? Para falar uma bobagem dessa. Vi pessoas que perderam a fé. Na prática pode acontecer. Por quê? Porque a pessoa não se preparou da maneira como está se preparando aqui. Ela não entendeu ainda que é questio, disputatio, invêncio, não teve essa base. Não tendo essa base, fica uma lacuna, e aí a pessoa começa a entender que a teologia é algo como, né, é um bando de fantasias que são erigidas a partir de ventos que aparecem na imaginação, na fantasia das pessoas, sob o nome de eu sou o Senhor que vos falo, né? E não é, né? Então, aí é que talvez repouse o grande engano. A pessoa achar que as fantasias das vozes que ocorrem dentro do coração dela, ou seja, da cabeça dela, na imaginação, dos desejos, etc., influenciado pela imaginação, imaginação que é influenciada pelos desejos, pelos apegos, né, às vezes, desejo de felicidade comum, não é a contemplação da sabedoria, como Agostinho coloca aqui, acabam trazendo vozes, né, para a pessoa que dizem que por exemplo, estudar teologia não é bom, né? Ou então vozes que realmente são contraditórias, como por exemplo dizer que a sabedoria pode ser encontrada em grandes fortunas, né? E não pode, né? Pelo menos não é da tradição da filosofia cristã, não é da teologia cristã, essas grandes fortunas. Ah, mas o Calvino nunca falou isso. O Calvino diz sobre a questão da acumulação por disciplina, por ascetismo, né? Por não se envolver com coisas que são de espetáculos comuns, seculares, né? Por não frequentar bares onde se bebe, né? Ou não frequentar bares onde se joga, né? Não frequentar casas, né, de diversão noturna, né? Então aí você tem todo um acúmulo de capital que é aplicado de volta dentro do mercado
E ele em nenhum momento ele diz que a prosperidade deveria ser de ser bilionário, né? Ele não fala isso, né? Nas suas obras fundamentais de teologia sistemática. Você não encontra, né? Então, nós temos aqui, é claro que, né, os teóricos posteriores podem ter feito isso com ele, né? Mas eu li e não consegui encontrar exatamente ele dizendo não em nenhum momento que seja bilionário né, não encontrei. Pode ser que eu esteja cometendo um erro, vou até ler de novo o Calvino para ver se eu chego a algum lugar aí, se realmente eu não cometi nenhum erro falando. Mas, salvo engano, me parece muitas vezes que o Calvino fala próximo de Agostinho, né? Não fala exatamente o que Agostinho fala, mas fala próximo de Agostinho, né? Assim como John Wesley. John Wesley fala muito próximo de Agostinho, né? Aí não tenho nenhuma dúvida de falar para vocês que o John Wesley, fundador do metodismo, nunca falou isso, né? Mas me parece hoje que falar que os fundadores falaram não tem mais autoridade, as pessoas não querem saber do que os fundadores falaram, né? Elas querem saber de prosperidade. E a contemplação da verdade, ela não envolve essa prosperidade toda que se está buscando, né? Nós temos que ver aí um certo reflexo de Jesus de Nazaré, né? Então o que envolve mesmo, se fôssemos pensar na perspectiva agustiniana, é essa felicidade do desenvolvimento correto da quaestio, disputatio e da invencio, onde a fé se aprofunda, a revelação de Cristo se torna mais compreensível, quando então a pessoa se abre cada vez mais para uma vida de busca e encontro em prelúdio da felicidade para a vida eterna, certo? Então, aí nós temos a finalização desse nosso percurso hoje e nós paramos aqui no Agostinho cristão ou neoplatônico, né? Que é uma outra coisa que nós precisamos ver, mas que nós veremos na nossa parte 3. Talvez tenha uma parte 4, não sei ainda, né? Mas acho que não vai ter, né? Tá bom? Então agora terminamos a nossa parte 2. Muito obrigado pela sua presença aqui, escutando essa aula e nos vemos na nossa próxima explicação na parte 3. Nós estamos a caminho aí de terminar a nossa introdução ao pensamento do Agostinho I, tá bom? Do primeiro Agostinho. Grande abraço, vejo você na nossa próxima aula. Até mais, tchau.